Você está pensando em fazer química na faculdade? Então fica de olho nesse vídeo que você vai descobrir tudo o que você precisa saber sobre o curso. Sejam bem-vindos! Hoje a gente vai conversar com a Isabela Fonseca sobre o curso de Química. Então, queria te agradecer por ter aceito esse convite e queria pedir para você se apresentar de uma forma rápida. Primeiramente, obrigada por me chamar. Rapidamente, assim, meu nome é Isabela, eu tenho 26 anos. Calma, tem que contar, é 26 agora. E eu sou do interior de São Paulo, eu fiz Química, fiz bacharel em Química, fiz pós em Cosmetologia, que é desenvolvimento de cosméticos, e morei 2 anos e meio fora em Nova York. E é isso, resumidamente, essa é a minha história. Então, vamos começar já falando do curso, assim. Você pode dar uma geral sobre o curso? Quais as principais matérias que você estuda? Como Bom, que foi a faculdade? eu fiz PUC Campinas, então eu estou do lado de Campinas, então eu fiz a PUC, são 4 anos de curso. A química que eles têm lá chama Bacharelado em Química com Atribuições Tecnológicas. Não muda nada, assim, muito específico, mas a gente teve algumas, acho que 2 ou 3 matérias voltado para a parte de tecnologia. Teoricamente, é para você ter mais campo para atuar, mas não muda muita coisa. O curso em si é bem padrão, então são os 4 anos, você sai como bacharel, né? Você estuda basicamente todos os tipos de química, então o curso é focado bem em química, tipos de química, então química orgânica, química inorgânica, físico-química, e envolve bastante cálculo, mas a gente tem matemática A e B, não é matemática tão profunda como engenharia, mas o curso em geral, assim, você estuda bem a parte de química e suas variantes. Então, você começa com química geral e começa a aprofundar de acordo com os anos que você vai passando na faculdade. E como que foi para você escolher? Foi assim, foi difícil ou você sempre quis? Então, na verdade, assim, é engraçada a história, porque eu estava no terceiro ano do ensino médio, pensando, o que eu vou fazer, porque tenho que entrar na faculdade, eu não tinha vontade de parar, eu não queria fazer cursinho, eu queria entrar direto. Então, eu tinha que tomar a decisão por conta, tem vestibular, tem Enem, aquela pressão toda. Aí eu comecei a pensar o que eu gostaria de fazer, e eu estava assim, eu estava entre veterinária, arquitetura e design, e aí eu descobri que química era uma profissão, porque até então eu nunca vi química como uma profissão, eu sempre vi como matéria de escola. Sim. E eu sempre gostei de química, e a minha professora comentou, tipo, viu, existe o curso de química. Aí eu falei, não, mentira. Aí eu fui fazer a pesquisa e descobri que, nossa, realmente é um curso, e tem a profissão química, e você faz o aprofundamento, né? E aí eu já comecei a pesquisar mais e descobri que era realmente o que eu gostava. E a certeza que eu tive foi quando, por a gente estar do lado de Campinas, a gente faz visitas à Unicamp, né? Eles têm um evento, chama Unicamp de Portas Abertas, e eles convidam as pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre os cursos que eles têm, para ir lá. Acho que é uma semana que eles têm de curso, que você consegue ir lá e assistir palestra e conhecer um pouco mais sobre as matérias, né? E aí eu cheguei lá, falei, eu quero ver química e quero ver engenharia química, porque eu não tinha certeza qual era a diferença entre as duas. E quando eu vi química, eu falei, meu, é isso. Eu vi o laboratório e eu me apaixonei. Eu não tive laboratório no ensino médio, e era assim, o meu maior desejo era ter o laboratório, a matéria química laboratório na escola, e eu não tive. Então, quando eu vi o laboratório lá na faculdade, eu falei, nossa, é isso que eu quero. E depois aí eu cheguei a ver a engenharia química, que a maior diferença é a quantidade, né? Química você vai fazer tudo em laboratório, então a escala é menor. Na engenharia química você pensa em indústria, você pensa em galão, grande quantidade.
E para mim, o laboratório foi o que me puxou, assim. Eu falei, eu não quero ficar fazendo cálculos enormes de galões e galões. O que eu quero é aquela versão mini que eu vou testar, e aí eu dou para o engenheiro, e o engenheiro faz o trabalho de aumentar aquilo ali. E foi isso, assim. Então, quando eu tive contato ali com o curso de AI, as pessoas estavam falando que eles aprendiam na faculdade, foi quando bateu a certeza, assim. Legal. E assim, você se surpreendeu quando você entrou ou era aquilo que você esperava mesmo? Teve alguma coisa que você encontrou que você não esperava? Olha, eu acho que eu tinha feito bastante pesquisa, então eu sabia mais ou menos o que eu ia fazer. Me surpreendeu que a gente tem bastante parte física, assim, da matéria física. Então, eu tive física A e B, tive geometria analítica, que na minha cabeça não fazia sentido por que eu aprendia geometria analítica na química. Tem motivo, eu aprendi por que tinha motivo, mas era uma matéria que eu falava, não encaixa no curso, não faz sentido essa matéria estar no curso. Eu tinha ideia de como era, e eu sou apaixonada com a área, assim. Eu gostei do curso, eu gostava do laboratório. É um curso, não vou dizer que é fácil, tem muito desistente, assim. Acho que tinha 80 alunos, 85 alunos no meu primeiro ano, e a gente formou em 30 e alguma coisa, 35. Não, que isso. Tem muita gente que entra e fala, vou fazer, e aí não é fácil. Não é uma matéria. Eu não ia para festa, sabe? Na PUC era muito comum, assim, o campus é em frente a uma rua que é cheia de bares. E todo mundo assim, ai, não tô afim de assistir aula hoje, vou pro bar. Eu nunca tive esse privilégio, porque se eu perdia a matéria, eu ficava para trás. E não tinha opção. Ou você tinha que ter alguém que estava lá para te passar a matéria, ou você ia ter que ficar meio perdido, ou ia ter que aprender por si só. Então, eu não tinha essa folga de, hoje eu não estou afim de ir para aula. Então, eu ia todos os dias, estava lá toda hora. A gente só ia para o bar no final do semestre, quando era entrega de nota. Que aí você só vai, assina a nota e você pode ir embora. Era a única data assim que a gente ia. A maioria das pessoas que faziam, né, a faculdade sério, porque queriam mesmo, era do mesmo estilo. Ia, assistir a aula inteira e ir embora para casa. Não tinha muito lugar ali para ficar passeando. Mas então assim, não é um curso fácil, mas não é um curso impossível. Tenho certeza que tem cursos mais difíceis, mas você precisa ser dedicado, não tem jeito. Você tem que fazer porque você gosta mesmo, sabe? Deu para ver que você pesquisou bastante, né, antes de escolher, assim. E isso é muito importante para a gente saber mesmo como que vai ser, né? Porque tem gente que entra num curso sem saber nada e quando vê, não era nada daquilo que ela esperava, né? Então, Sim, e eu acho que tem isso no curso de Química também. No meu caso, eu sou uma pessoa que eu gosto de me preparar. Então, eu cheguei a conversar com a minha professora, aí eu conversei também com uma amiga da minha mãe, que também era formada em Química, e eu tentei ter essa pesquisa de pessoas que passaram por esse processo, ou que trabalham na área, ou que fizeram a faculdade. E eu acho que, assim, o jeito mais fácil de você ter um pouco mais de certeza se é aquilo que você gosta é pesquisar e conversar com pessoas que passaram pela faculdade, por mais que tenha sido, foram anos atrás. Você tem ideia do que é estudado, não muda muita coisa. Você vai ter uma matéria ou outra que eles vão adicionar ou retirar do currículo, mas o básico ali vai ser o mesmo. Então, acho que o ideal é você pesquisar, assim, a ementa do curso, os reviews das pessoas que fizeram os cursos, mas, se possível, conversar com alguém que seja formado. Também é uma boa dica para você, pelo menos, ter uma noção de se é aquilo que você quer ou não, né? faz bastante diferença mesmo. E assim, o que você acha que é importante para a pessoa cursar química, assim? Que habilidades você acredita que uma pessoa tem que ter? Só gostar de química no colégio, você acha que é o suficiente? Não. Eu acho que a pessoa tem que ser dedicada,
E tem que... Eu acho que, assim, você tem que pensar um pouco no futuro, porque, assim, a faculdade te prepara, mas depois, quando você está no mercado de trabalho, você meio que você está por si mesmo. Então, você tem que pensar, eu estou fazendo esse curso porque eu quero atuar nessa área, ou porque eu quero ser formado em química. Não só a paixão, mas no caso de química, eu acho que tem a dedicação mesmo, porque, de novo, não é um curso que você vai fazer, você vai passar só na média, assim, vou lá alguns dias, vou 75%, eu preciso estar lá para passar, então eu vou 75% das aulas. Não funciona, sabe? Você tem que ir, você tem que estar presente, você tem que fazer os trabalhos. É uma profissão, assim, que pelo menos na faculdade não vai ser fácil. Eu não acho que na profissão em si também vai ser, mas eu acho que para você se formar em química, você tem que ter dedicação e força de vontade, porque cansa. Tem muita teoria, porque a gente está falando de átomos e elementos, é uma coisa que é teórico, e por mais que você tenha aula prática, você, até você se formar e sair da faculdade, você tem que estudar essa parte teórica. Então, você tem 3 aulas teóricas e um laboratório, sabe? É pouco. Então, você tem que ter dedicação e força de vontade de falar, não, eu vou passar por essa fase, por mais que tenha matérias que eu não quero, não é a área que eu gosto, não faço muita questão, faz parte. E assim, é parecidas as matérias que a gente vê durante o ensino médio com o que é visto na faculdade ou é bem diferente? É parecido, mas o que a gente vê na escola é bem básico, né? Então, normalmente, no meu curso, o primeiro semestre você tinha química geral. A química geral vai fazer um apanhado de coisas que você precisa saber do básico para você conseguir se aprofundar na matéria. E na química geral você já vê bastante coisa do que você vê no ensino médio. Então depois você começa a aprender muita coisa. Eu acho que depende do seu ensino médio. O meu ensino médio eu senti que me ajudou bastante com química orgânica e na química geral eu estava de boa. Química inorgânica nem tanto, e aí você começa a aprender, né? Eles vão te ensinar, mas se você tem uma base é melhor. Então, não prepara, mas ajuda. O que eu diria, assim, se alguém que quer fazer química, no meu curso tinha muita gente que tinha cursado técnico em química primeiro. Eu não fazia ideia que existia técnico em química até então, porque para mim já tinha acabado de surgir que química era uma profissão, então técnico em química muito menos. E o técnico em química, basicamente, é um resumão do que você vai aprender na faculdade. Então, quando você entra na faculdade, você já tem uma noção muito melhor do que você está aprendendo. Então, eu acho que... Eu não sei se eu teria deixado de entrar na faculdade para fazer um técnico, mas eu fiz técnico enquanto eu estava no ensino médio, e se eu soubesse que era uma área técnica em química, eu provavelmente faria só por gostar da matéria. E talvez isso me ajudaria na hora da faculdade, seria um pouco mais simples, pelo menos o início ali, que está todo mundo aprendendo um pouquinho mais, com o técnico você já tem uma base melhor, né? Então, eu acho que o ensino médio ensina, o que você vê no ensino médio ajuda, mas não chega até um ponto, dali para frente você vai ter que aprender coisas mais profundas, não tem jeito. E as aulas práticas tem mais depois, né? Assim, no começo é mais teoria e as práticas vão ficando mais final ou tem bastante prática no início também? É bem mesclado, assim. No começo, se eu não me engano, meu primeiro semestre eu tive laboratório de química geral, por exemplo. Então, primeiro semestre é bem básico. Então, é química geral, matemática A, tem umas aleatórias, assim, que todo curso tem. E aí a gente tinha laboratório, mas a carga horária é menor. Então, era, sei lá, uma vez por semana. E aí, de acordo com o andamento do curso, você começa a ter mais laboratórios mais vezes na semana. Então, você tem dias, por exemplo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, segunda, você tem só aula teórica. Na terça, é só prática.
são 2 matérias diferentes, mas só prática. Aí na quinta, de novo, só prática. Então, você começa a ter mais frequência, a carga horária aumenta, mas na PUC em si, a gente teve laboratório desde o primeiro semestre. Entendi. E assim, quando eu penso em química, eu só vem na minha mente a pessoa lá no laboratório mexendo no tubo de ensaio, né? A química é só isso ou tem mais coisas também? Não, tem mais coisa. Química te permite atuar em muitas áreas, assim. Você formado, você pode atuar no laboratório, né? Que eu acho que são 3 áreas maiores. Então, seria laboratório, documentação. Então, você pode ser, por exemplo, responsável técnico de uma empresa, ou educação, né? Você pode voltar para a licenciatura. O bacharel não te permite dar aula, mas você pode dar aula por fora, né? Aula de reforço, alguma coisa, ou cursar a licenciatura que vai te levar para a educação. Só que dentro de, por exemplo, laboratório ou uma empresa com documentação, você pode atuar em qualquer tipo de empresa. Você pode atuar em farmacêutica, você pode atuar em empresa que faz tinta, em empresa que produz plástico, sei lá, qualquer coisa, veterinário. Como químico, você tem atuação em praticamente todas as empresas, sabe? Então, não, eu só ia falar que tem a parte de laboratório, sim, mas também tem essa parte de documentação. E aí, no laboratório ou na documentação, por exemplo, se você for ser responsável técnico, você pode atuar em outras empresas, tanto um quanto o outro. Então, é laboratório, mas você pode atuar no laboratório de diversas empresas. E como que foi para você arrumar estágio, assim? Foi fácil ou foi um pouco difícil? Olha, a minha experiência não foi tão boa com estágio. Eu entrei no curso e eu falei, eu quero fazer estágio, porque eu não tinha experiência na área, todo mundo, sei lá, 70% da classe tinha, 50% da classe tinha técnico em química, então eles já tinham feito técnico e feito estágio, né? Para você ser formado em técnico, você tem estágio obrigatório. Na PUC, o estágio não era obrigatório, então eu tinha que meio que correr atrás por mim mesma. E aí eu entrei em janeiro, acho que em abril eu consegui um estágio num colégio aqui de Itatiba. Nossa. Aí foi rapidinho. Aí eu falei, ótimo, né? Vou fazer isso. Só que o estágio em si era muito mais cuidar das crianças do que o laboratório, que era o que eu queria. Então eu comecei a procurar, eu falei, bom, vou ficar aqui por enquanto e vou começar a procurar outros estágios. Eu participei de muitos processos. Existem muitas vagas, tem muita empresa, só que o que eu senti é que a área de química valoriza muito intercâmbio e inglês, e ou técnico ou iniciação científica. Então, no meu caso, eu não tinha feito nada. Eu tinha inglês intermediário para avançado na época, e eu fazia estágio, então para mim era assim, nossa, meu currículo tá perfeito, né? Eu já fiz estágio, já tenho inglês bom. E aí eu chegava lá, primeiro que nessa região aqui, o nome da faculdade conta muito. Então, PUC e Unicamp eram as duas mais encontradas nas dinâmicas, assim, quando você tinha que se apresentar. Tinha um ou outro de outras faculdades, era bem raro. E a maioria que se destacava ia para frente, você via que a pessoa continuava o processo, ou tinha feito intercâmbio ou tinha feito iniciação científica. E aí, no meu caso, eu cursava a PUC, que é em Campinas, eu estou em Itatiba, fica tipo 30 minutos. Iniciação científica só tinha em Campinas. E iniciação científica, normalmente as bolsas são R$ 300 por mês. E no meu caso, eu ia gastar mais para ir e voltar da iniciação do que a minha bolsa. Então eu não fiz, eu já estava fazendo estágio, eu falei, vou ficar aqui mesmo. E então eu fiz vários processos, eu não passei em nenhum. Por fim, eu fiquei no estágio que eu estava fazendo até vencer o contrato de 2 anos. E eu senti isso muito. Eles pedem a experiência, se você já fez o técnico, então você já teve o estágio. Aí, se você, então você não fez técnico, mas você faz iniciação científica, aí você fica naquela.
será que eu deveria, então, deixar de ganhar por um tempo para ter a experiência de iniciação científica ou intercâmbio? Era esses 2, 3 pontos aí que sempre voltava. Você via na cara do recrutador, a hora que a pessoa falava, eu morei 1 ano e meio na Alemanha. Aí o cara ia fazer uma anotaçãozinha, tipo, esse aqui sim, sabe? Então, eu acho que depende da região que você está. Eu também sinto que, por eu não estar em Campinas, tinha a questão de locomoção, então, para eles não era viável trazer uma pessoa de Itatiba para lá, por mais que fosse perto, por mais que eu tivesse carro, eu sentia que era um pontinho negativo, sabe? E depois que você formou, assim, como que foi arrumar um emprego e como que era a sua rotina de trabalho? Então, aí agora a gente vai desencorajar todo mundo que está pensando em fazer química. Olha, tem uma enorme quantidade de pessoas formadas em química procurando emprego, e não tem emprego suficiente para todo mundo. Eu acho assim, você tem que fazer o que você gosta. Eu fiz, eu não me arrependo, eu faria química de novo. Até hoje eu não consegui atuar diretamente na área. Eu saí do estágio, na verdade, fui efetivada para auxiliar de laboratório no mesmo colégio, então eu fiquei mais 1 ano lá. Então, quando eu saí de lá, eu estava no meu último ano de faculdade, e eu falei, chega, eu preciso ir para alguma coisa na minha área. Não é que eu não fiz entrevistas, eu fiz entrevistas, mas eu acredito que a experiência que eu tinha no colégio não me levava para frente nos processos. Então, no meu último ano, eu falei, chega, eu vou ficar em casa fazendo meu TCC, mas eu não vou trabalhar mais aqui, porque eu preciso de alguma outra coisa. E aí, eu fiquei 3 meses em casa e eu entrei numa empresa que fazia esterilização por radiação. Falando assim, você fala, é química? Mas eu entrei como auxiliar de processo, então eu ajudava o bom do meu conhecimento era que para mim fazia sentido o processo, mas eu não atuava diretamente com a radiação, não tinha contato nenhum nessa parte de química. E, de novo, eu acho que depende da sua região. Aqui eu sentia que alimentos e indústria multinacional, assim, de plástico, de produção mesmo, tinha mais, de produção de coisas, assim, de plástico, metal, tinha mais oportunidades, mas é sempre assim, é uma vaga na empresa e tem 50 candidatos, sabe? Tudo depende de onde você tá, mas até hoje eu tenho grupos no Facebook, por exemplo, de pessoas formadas em química e pessoal pedindo, né, emprego e tal. E aí, às vezes, tem uma pessoa que está pensando em fazer o curso que posta lá, gente, queria saber o que vocês pensam de uma pessoa que vai entrar agora. E a maioria das respostas são, faz engenharia química, faz alguma outra coisa que te dá mais abertura para você trabalhar. Eu sinto que a diferença, que o estágio que você faz na faculdade faz diferença para você encontrar emprego na área. Então, se você fizer um estágio como o meu, que não me trouxe muita coisa, que não era uma coisa, chamava atenção, é uma escola. Tá, mas você vai atuar como professora? Aí sim, aí chama atenção. Você fez estágio em tintas? Beleza, para você encontrar um emprego nessa área, é mais fácil, sabe? Ajuda muito. Então, eu sinto que nessa área o estágio pesa muito. Só que não é um estágio obrigatório, então possivelmente você nem vai fazer. Mas se você conseguir escolher, o que não é fácil, porque também não tá fácil assim encontrar emprego, normalmente para você entrar logo depois da faculdade, a área que você faz estágio é o que vai te levar, é o que vai te guiar para qual tipo de emprego você vai conseguir. Então eu consegui emprego, não foi na área, a empresa era química, mas eu não atuava na área. E enquanto eu estive lá também aprendi muita coisa sobre radiação, sobre a parte química da empresa, mas eu não tive atuação. Se eu fosse crescer nessa empresa, talvez a formação de química pesasse, mas para o cargo que eu tive, não pesava. Entendi. E assim, é importante a gente trazer a realidade, né, para as pessoas, assim, porque... Eu acho que você tem que estar ciente, não é? Se você for conversar com profissionais de química,
Inclusive, eu fiz pós em cosméticos, né? E no meu último ano de faculdade, eu, de novo, não queria parar de estudar, eu queria entrar direto. Eu não senti que eu estava pronta para parar, coisa que eu não recomendo. Eu acho que tem que pausar, sim, depois da faculdade. Mas eu falei, não quero, eu quero entrar numa pós. E eu fui conversar com um professor meu e eu tinha descoberto que, de novo, no meu último ano, eu descobri que cosméticos era uma área que eu poderia atuar. Até então, não foi falado sobre cosméticos na minha faculdade, então para mim era mais farmacêutico isso do que química, então eu não sabia que era uma área que eu, como química, poderia atuar. E eu cheguei num professor e falei, olha, estou pensando em fazer uma pós-graduação em cosmetologia, o que você acha? E o professor falou, não faz, não dá dinheiro. Não tem campo de atuação. Aí eu fiquei, tá, mas né, o que eu gosto, e o que eu me sinto bem fazendo. Aí ele, você pediu minha opinião eu não faço. Eu fiz, porque eu acho que você tem que seguir o que você gosta. Mas depois disso eu entendi que realmente também é uma área também difícil de entrar, a não ser que você tenha feito estágio na faculdade nessa área ou você já tenha atuado na área. Então, você tem que ter isso em mente. Talvez seja difícil para você entrar na área, talvez não. Eu tenho amigos que estão em empresas muito boas, que conseguiram estágio, ou que não fizeram estágio nessa área e entraram numa empresa boa. É relativo, mas acho que você tem que tá ciente, a gente tem que falar que é verdade. Não é uma área que você vai chegar, ai, sou recém-formado, tá aqui o mundo para eu conquistar. É um pouco mais difícil que isso. Tipo, quando eu fiz engenharia, eu achava que eu ia formar já ganhando 5.000 reais, já ia estar bem de vida. Mas não é bem assim a vida, né? Não, Então, é engraçado que na faculdade eu sempre ouvi falar assim, ai, recém-formado é assim, preciosidade. Todo mundo vai olhar para você e falar, nossa, recém-formado, eu quero, né? Vou moldar você. Não foi exatamente o que aconteceu. acho que a gente sempre tem que pesar, né? O que que a gente tem que ter consciência de como são as coisas e pesar se a gente realmente quer, se a gente está disposto a enfrentar isso, né? Porque não adianta a gente ir lá fazer sem ter consciência de como que realmente é, né? Exato. Eu lembro que quando nas minhas pesquisas no ensino médio, eu encontrei que químico não ganha muito bem. Não é uma profissão que vai te levar à riqueza. E para mim não era um fator. Eu não estava procurando um emprego para ficar rica, estava procurando alguma coisa que eu gostasse. Então, para mim fazia diferença. É a matéria que eu gosto e eu sei que eu estou me colocando numa profissão que possivelmente eu não vou ser tão bem remunerada, mas eu tô ciente disso. Então, é o que você falou. Acho que você tem que pesar e falar isso vai fazer diferença para você na hora de você atuar, na hora que você se formar, ou que você estiver na faculdade mesmo, né? E cada um tem uma experiência, né? Tem gente que vai ter facilidade de arrumar um emprego, tem Com gente que já vai certeza. ter um pouco mais de dificuldade. Isso é em todas as profissões, né? É. E qual que é a principal, assim, coisa que você diria para quem tem interesse? É isso mesmo sobre o mercado de trabalho? Tem alguma outra coisa que você gostaria de falar para quem está interessado em química? Eu acho que eu diria, tenta conversar com alguém que atue ou que fez a faculdade, para você ter uma visão mais real. Se eu pudesse indicar, faça técnico em química, nem que seja para você já testar a área e ver se é realmente o que você quer, porque o técnico em química te dá uma visão muito real do que vai ser a faculdade. E se você for cursar química, vai com a cabeça de que você tem que se dedicar. E você. É muito legal, porque se você fala para as pessoas, eu me formei em química, todo mundo muda o olhar para você, todo mundo fala, você é inteligente. Então, tem os lados positivos. Todo mundo vai perguntar se você sabe fazer bomba. É uma pergunta também que todo mundo faz. Mas você tem que saber que não é um curso, tem um motivo que as pessoas vão falar que você é inteligente se você está cursando química, porque
você tem que se dedicar, você tem que fazer por merecer. Eu acho que seria isso. E você percebeu que o intercâmbio era muito valorizado, né? Por isso você resolveu fazer o intercâmbio também? Foi. Eu terminei minha pós, então eu acabei a faculdade, entrei na pós, minha pós era 1 ano e meio. Terminei a pós, também não consegui emprego na área de pós. Enquanto eu estava cursando, eu estava mandando currículo, e aí eu fiz entrevista, mas naquele momento eu sentia que quem estava empregado não conseguia empregos. Então, eu já estava trabalhando, eu falei, bom, vou continuar mandando currículo, vou ver o que eu faço. E aí eu descobri o intercâmbio, eu já estava formada fazia uns 5 meses, formada da pós, né? E eu falei, eu não tenho mais nada a perder, porque eu já fiz faculdade, eu já fiz pós, eu não vou estudar mais do que eu já estudei sem ter um motivo. Então, se eu estou numa empresa que faço cosméticos, aí eu faço uma pós mais profunda em cosméticos, aí faz sentido. Mas naquele momento eu não ia estudar mais, eu já não estava mais feliz onde eu estava, e aí eu descobri o intercâmbio, eu fiz um intercâmbio de au pair, e aí eu juntei o útil ao agradável. Eu não estava feliz onde eu estava. Tem um caminhão passando. Pronto. Eu não estava feliz onde eu estava trabalhando, eu não consegui emprego na área que eu queria atuar, que era cosméticos. O intercâmbio era a forma mais barata de eu sair e aprimorar meu inglês. Então, não tinha nada me segurando. Eu falei, se eu não fizer agora, eu não vou fazer mais. Inclusive, eu tenho uma história que eu não sei como é que está agora, por conta de política e tal. Quando eu fazia faculdade, química te permitia fazer ciências sem fronteiras. Eu cheguei a fazer inscrição, e eu não segui com o processo para frente, porque na época eu namorava, e meu namorado da época falou, se você for, a gente vai terminar. Vai para o intercâmbio. Não deixa de fazer, tá? Eu só vou deixar aqui. E aí eu não fiz. E assim, eu tenho certeza que esse intercâmbio teria me trazido muito mais frutos na época que eu estava fazendo a faculdade para encontrar estágio ou empresa, porque aí você, pelo Ciências Sem Fronteiras, é tudo pago, você vai fazer o intercâmbio e você vai atuar na área que você estuda. Então, assim, não faz sentido não fazer, se você tem essa possibilidade. Eu não fiz, e aí quando eu tive a opção de fazer o intercâmbio de au pair, eu falei, eu já abri mão dessa oportunidade uma vez, eu não vou deixar de fazer de novo. E aí foi isso, eu não tinha nada me prendendo aqui, eu já não estava contente com o que eu tinha aqui, eu falei, eu vou, em último caso, eu volto com inglês fluente, sabe? Na pior das hipóteses, eu volto com inglês melhor do que tá. Então, não tinha sentido por que não ir. E eu sabia o quão o inglês influenciava nas vagas, então fazia sentido ir naquele momento. E você, assim, você acha que valeu a pena fazer o intercâmbio? Muito. Eu acho que o intercâmbio de au pair daria uma outra conversa aqui com a gente, mas são diversas experiências que você pode ter. Eu tive a melhor das experiências que eu podia ter, eu fui para uma família muito boa, meu trabalho era fácil, eu cuidava de uma criança só, não é fácil, né, mas de todas as hipóteses, eu podia cuidar, sei lá, de 5 crianças, eu cuidava de uma só. A família era muito boa, a localização era muito boa, então a minha experiência foi a melhor das possíveis. Tem muita menina que vai, e menino, au pair, menino pode fazer au pair também. Tem muita gente que vai com au pair e volta e fala pior experiência da minha vida, ou volta com não indico para ninguém. Eu indico, mas aí tem os poréns, de que se você está pensando em fazer esse intercâmbio, você tem que pesquisar, para ir já com consciência de que possibilidades existem, e pode dar errado, mas pode dar muito bom, que foi o meu caso. Eu indico para todo mundo, se você pensar em fazer intercâmbio, o au pair é a forma mais barata de ir. Os requisitos são poucos, não tem muitos requisitos, então vai, porque você está se expondo à língua, não tem como você não aprimorar seu inglês. Então, para mim, se eu pudesse indicar todo mundo para fazer, faz.
E se não puder fazer esse, qualquer tipo de intercâmbio, sabe? O problema de intercâmbio é que é caro, não é uma coisa acessível, mas se você puder fazer, só de você estar em outro país e se expor à língua, isso te força a usar e você aprende na marra, não tem jeito. E teve algum momento que você pensou em desistir da química? Assim, você pensou o que eu estou fazendo aqui e você pensou em largar tudo ou você sempre pensou em continuar? Eu acho que não. Eu não acho que eu tive momentos de desistir, não. Eu tive momentos de desespero de não vou passar nessa matéria, vou pegar DP. E isso me trazia uma ansiedade muito grande, porque eu tinha que me provar que eu era boa o suficiente para passar de primeira, sabe? Por fim, eu não peguei DP, mas eu lembro Nenhuma? de ter essa... Não, Oh, que isso, hein? nenhuma. Mas tive matérias que eu passei ali baixinho, né? Mas passei. Mas eu lembro da ansiedade. Geometria analítica foi uma das matérias, assim, que não fazia sentido eu estar estudando, e eu não conseguia entender a matéria, e para mim virou uma raiva, assim, eu não gostava do professor, a matéria não fazia sentido, eu não conseguia, eu entendia a matéria, mas na prova eu não conseguia fazer direito, enfim, teve momentos de ansiedade. Eu não lembro de ter esse sentimento de quero desistir, mas eu sei que tem pessoas, porque você vê, se eram 85 alunos no começo e formaram 30, tiveram pessoas aí, e eu tinha muito contato com pessoas que tinham DP, seja porque a matéria difícil, seja porque, no caso da PUC, é uma faculdade muito cara, então as pessoas trabalham para pagar a faculdade, né? Muita gente não tinha tempo de ficar estudando, e aí a pessoa ia mal na prova, e era isso, tipo, foi do jeito que deu, peguei DP, depois eu faço essa matéria de novo. Então, tem quem quer fazer, você vê que faz, dedica e passa, mas eu não tive esse sentimento, mas eu lembro de ter colegas que falavam assim, eu vou fazer isso aqui só para formar e pegar meu título, mas eu não vou atuar nisso aqui, não é o que eu quero. Então, existe. Não, não foi meu caso. Tem mais alguma coisa que você quer falar sobre o curso, sobre a profissão? Eu acho que o conselho mesmo é pesquisa sobre o curso, as matérias que você vai ver, entra no site das faculdades, vê que tipo de matéria que aquele curso tem. Se possível, fale com alguém que seja da área. E se você puder fazer técnica em química, faz. E não faz pós-graduação logo depois que você formou. Dá um tempo para você. Não é que vai ser dinheiro jogado fora, mas eu acho que todo mundo merece esse tempinho para você ter noção de como é o mercado de trabalho, o que você vai atuar, o que você gosta de fazer. Mas eu acho que é isso. E tem uma pergunta que eu gosto de fazer para todo mundo assim que eu converso, que é de tudo que você aprendeu na sua vida, qual a coisa mais importante você acha assim? Que mensagem você gostaria de deixar para as pessoas que estão ouvindo? Eu acho que tudo que você se dedica, você faz com amor, eu diria. Eu acho que por mais... Na verdade, assim, eu sou uma pessoa que eu sempre sou muito positiva, eu sempre tento ver o lado positivo de tudo, por mais que seja ruim, eu tento ver o lado positivo. Então, por exemplo, eu não consegui estágio na área que eu queria, mas eu fiz muitas conexões no colégio que eu trabalhava. Então, não me trouxe aquele retorno profissional que eu esperava, mas me trouxe muitas coisas boas. E eu acho que você encarar a vida com positividade muda a sua vida. O jeito que você absorve as coisas é diferente. E se você se dedica, independente do que você está fazendo, você vai ter resultado. Talvez não seja o resultado exatamente que você está esperando, talvez não seja agora, daqui a um tempo aconteça, sabe? Eu vejo isso por mim mesma. Eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio na faculdade, eu não fiz, mas eu tive a oportunidade de fazer de novo dali um tempo. Quem que tem a oportunidade de fazer, sabe, intercâmbio 2 vezes? Vai acontecer, o que tem que acontecer vai acontecer, e se você encarar isso com positividade de
ai, não deu certo agora, mas me preparou para acontecer isso, isso e isso. E se você se dedicar, acho que isso muda a sua vida, leva isso para a vida, sabe? Tenta ver o lado positivo das coisas. Às vezes é bem difícil, mas existe, sempre tem. E se dedica com o que você ama. Por mais difícil que seja, você vai colher o fruto em algum momento. Não, concordo demais, viu? E queria te agradecer mesmo por ter aceito o convite, por ter passado sua experiência para a gente, que eu acho que vai ajudar muita gente que está interessada em fazer química, conhecer um pouco mais essa realidade. E espero que você tenha muito sucesso na sua vida, na sua carreira, e que você colha tudo isso, né, que você tem plantado. Ai, Caio, obrigada. Obrigada por me chamar. Espero que tenha ficado bom aqui. Eu não sei se tem. Você vai ter uma caixinha de informação aqui embaixo, mas pode pôr minhas redes sociais aí se alguém quiser entrar em contato. Mas estou aqui à disposição e é isso. Leva a positividade, gente. Tenta ver o lado positivo da vida que vai mudar. Tá difícil nessa pandemia, mas a gente tem que ter esperança, né? Leva um dia por vez. Não, não é fácil, mas tenta ver o lado positivo em pequenas coisas que já ajuda. Isso aí. Então, muito sucesso para você, boa sorte. E Obrigada. espero que tenha ajudado quem assistiu esse vídeo. Espero que sim.